E aí galera, meu nome é Bruno e hoje a gente vai falar um pouco sobre o mercado de transferências e de salários no futebol brasileiro e por que não faz sentido a gente demitir tanto técnico que nem a gente demite aqui no Brasil. Muitas pessoas dizem que dinheiro não traz felicidade, mas para o futebol isso parece não ser verdade. Eu trouxe um gráfico aqui, um gráfico de dispersão, que mostra que no eixo horizontal tem a posição final do time no Brasileirão de 2018 e no eixo vertical tem a folha salarial do clube mensalmente. E os dados eles são do blog do Mauro César do começo deste ano. Então, a linha em preto do gráfico é a linha de tendência, que é a reta que mais se aproxima desses pontos, desses dados. Então, vamos pegar o exemplo do Palmeiras ali. O Palmeiras é o primeiro ponto do gráfico. Ele tem ali 8 bilhões e meio de folha salarial e terminou em primeiro do campeonato. Aqui o gráfico ele serve para ilustrar uma correlação, mas não dá para afirmar que existe uma relação de causalidade entre essas variáveis. Ou seja, se aumentar a folha salarial, eu vou aumentar a minha posição final no campeonato. O que talvez esteja acontecendo aqui é que alta remuneração salarial não causa bom desempenho, mas ela vai atrair bons jogadores. Qual que é a ideia? Se o clube tem dinheiro, ele vai contratar os melhores jogadores a salários mais altos e isso vai resultar em bons resultados. Então, no curto prazo, tem jogador que pode valer mais ou menos do que ele realmente vale, mas no longo prazo isso é corrigido. Ou seja, o salário de um jogador ele é uma boa aproximação para medir a habilidade dele. Isso também vale para o time, para o elenco, ou seja, é um conjunto de jogadores. Então aqui talvez a relação que a gente possa estabelecer é quanto maior o salário, melhor o time e aí sim melhor a posição dele no final do campeonato. Se a gente olhar para o gráfico de novo, tem 3 pontos bastante fora dessa curva, que é principalmente o Palmeiras, ou seja, ele ganhou o campeonato com muita facilidade, ele poderia talvez ter gastado menos do que gastou, e também o Cruzeiro e o Corinthians, O Cruzeiro terminou em 8º e o Corinthians em 13º no campeonato, só que a folha salarial deles, talvez eles tenham, não coincidentemente, eles foram finalistas de outra competição, que foi a Copa do Brasil do ano passado, e o Cruzeiro acabou levando. Bom, agora que a gente falou um pouquinho do mercado de salários, parece ser eficiente, a gente vai falar agora do mercado de transferências, e principalmente do mercado de transferências em relação aos técnicos. O péssimo desempenho de um time em jogos consecutivos é sempre um fator relevante para o técnico ser demitido. Bom, tem um estudo de 2011 de um autor holandês que ele selecionou um monte de jogos desde 1986 até 2014 no país dele e ele selecionou as demissões de treinadores e colocou elas em um grupo para analisar. E o autor ele conseguiu encontrar que uma semana antes do técnico ser demitido, o desempenho do clube cai pela metade, cai quase 50% do que ele deveria estar performando. E depois que o técnico novo entra, lá pela 4ª partida, o desempenho do clube ele volta a quase 100% do que ele deveria performar. E com isso a torcida fica satisfeita e parece que faz sentido a gente demitir um técnico, mas não é bem assim. O autor holandês ele acabou selecionando partidas semelhantes com que o desempenho da equipe cai, da mesma forma que cai quando o técnico é demitido, mas daquelas vezes que o técnico não foi demitido. Ele usou isso como o que a gente chama de grupo de controle, para poder fazer uma comparação. E o autor ele observa a mesma coisa que acontece quando um técnico é demitido, só que dessa vez o técnico não é demitido. Então tem um gráfico aqui que, na verdade, ele separa as demissões forçadas, as voluntárias, as demissões pelo treinador e as demissões pelo clube. Mas ele vê que tem um grupo de controle que são aquelas partidas que o desempenho da equipe cai e o técnico não é demitido, e ele vê que acontece a mesma coisa. Então o que está acontecendo aqui? É o que a gente chama de reversão ou regressão à média. E o que é essa regressão ou reversão à média? Então tudo que sobe tem que cair e tudo que cai tem que subir. Então, ou seja, um evento extraordinário, um evento raro, ele é seguido de eventos mais comuns, eventos mais ordinários. Por isso esse nome de regressão à média. Se vocês tiverem mais interesse em entender esse conceito, tem um vídeo aqui do porquê, vai aparecer aqui em algum lugar da tela. Outra coisa que vale lembrar é que também, então, se a gente demite o técnico, e como aqui no estudo parece não fazer sentido demitir o técnico, qual que é o custo de demitir o técnico? Tem custos. O técnico ele vai querer implementar sua filosofia, vai querer demitir, vender jogadores. Geralmente esses jogadores são vendidos a preços mais baixos ou eles saem praticamente de graça do elenco. Sempre vai ter um custo em demitir o técnico.
e talvez não faça tanto sentido demiti-lo. E aqui no Brasil, a situação é mais absurda ainda, né? Tem um estudo aqui do Globo Esporte que eles levantaram o número de mudanças de treinadores de 2011 até a data do estudo, e eles viram que na Europa, geralmente a média ali de mudanças de treinadores nesses quase 10 anos foi de 130, 140 mudanças, 160 de todos esses principais clubes. E aqui no Brasil esse número foi 3 vezes maior, ou seja, ocorreram 472 mudanças de técnicos nesse período total. Existem outros casos de reversão, de regressão à média no futebol. Por exemplo, clubes que inesperadamente acabaram ganhando campeonatos e depois no ano seguinte eles jogaram da maneira que a gente esperava que eles jogassem, com o elenco que tinham. E também pensar em jogadores que fizeram ótimas temporadas, e uma ótima temporada no caso, e foram contratados por um clube. Quando chega no clube, ele não jogou tudo aquilo que jogou na temporada anterior. Ou seja, o mercado de transferências no futebol ele é bastante ineficiente, né? A gente está olhando muito para o curto prazo ou para um ponto específico. A gente tem que olhar como um todo. Ou seja, não faz sentido a gente demitir técnico, assim como não faz sentido a gente contratar jogadores baseado somente em uma temporada ou em uma sequência de jogos. Bom, galera, é isso. Se vocês têm algum exemplo de algum jogador que foi contratado pelo seu clube e ele acabou não performando tão bem como você esperava da temporada anterior, se você tem algum técnico do seu clube também que foi demitido de forma injusta, que você acha que devia ter continuado na equipe, deixa um comentário aí no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, se inscrever no canal do Porquê, da Escola D360 e seguir nas redes sociais. Tem Facebook, tem Twitter, Instagram, LinkedIn, tem um monte de rede aí para continuar acompanhando a gente. Beleza? Valeu!